Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas duologias de fantasia pra quem ama histórias curtas. Já faz um tempo que eu quero fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque sempre tem alguém me perguntando alguma dica de duologia, principalmente as pessoas que odeiam ler séries ou trilogias, porque sempre tem a pessoa que não quer passar tanto tempo no mesmo universo, que prefere histórias que são mais curtinhas, mais condensadas de certa forma, e eu tenho lido bastante duologias nos últimos anos, assim, não é uma coisa enorme, exagerada, de tipo assim, sei lá, Leonardo lê 30 duologias por ano. Não, são algumas histórias aí que elas acabam me chamando a atenção e eu vou atrás, mas é uma verdade absoluta aí que duologia tá simplesmente na moda. Muitas delas vocês já conhecem, já leram ou me ouviram falar. Pode ser que soe repetitivo pra você, mas é um vídeo a longo prazo para outras pessoas conhecerem essas histórias e se aventurarem também. Sem falar que duologia, na minha humilde opinião, no senso Léo, é uma das melhores formas de você ler fantasia, sem você entrar logo numa série muito longa ou numa trilogia, onde o segundo livro talvez não seja tudo aquilo. At first it was fun, then scary, then fun again, then spooky. But in a fun way. Por isso, aproveita e já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Além disso, você também pode apoiar o meu trabalho no Catarse, tem o link aqui embaixo para você conferir todas as recompensas e os valores, e também o meu link da Amazon que você pode usar para comprar os seus livros desejados sem pagar mais nada por isso. Para começo de conversa, eu gosto sempre de indicar uma fantasia urbana, que para quem não sabe é aquela fantasia que se situa meio que no nosso mundo, utilizando cidades como planos de fundo, coisas que a gente conhece, o básico ali de celular, internet, antes de você ir para uma fantasia que tem aí elementos mais distantes da nossa realidade. Nessa vibe, eu tenho uma história que assim, eu sou extremamente apaixonado, pelo menos no primeiro livro. O segundo, eu acho uma coisa assim, meio duvidosa, não gostei dessa conclusão, mas A Melodia Feroz, da V.A. Schwab, é uma ótima indicação. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora seguinte, com tradução do Guilherme Miranda, que a gente vai conhecer a Kate Harker e o August Flynn, que vivem em uma cidade que é dividida em norte e sul. Eles vivem em lados opostos dessa cidade, onde a violência extrema começou a gerar monstros de verdade. E aí o August recebe a missão de espionar a Kate, só que ele acaba descobrindo muito mais do que ele imaginava e talvez até desenvolvendo um sentimento por ela. Eu gosto muito dessa história porque eu acho interessante a forma como a V. Schwab, como a Victoria Schwab trabalha a questão da violência. É uma coisa muito original nesse livro, onde você percebe que a extrema violência, o uso da violência nas suas mais variadas formas, geram monstros de verdade e em níveis, às vezes, catastróficos ou mais simples. E eu gosto da sensação de desespero de A Melodia Feroz, porque você vai lendo essa história, você vai se envolvendo com a Kate e também torcendo muito pelo August, mas aí chega um momento do livro que você não consegue mais não querer que os dois fiquem juntos, e o final da Melodia Feroz, ele é muito bom. Só que aí o segundo livro, ele acaba sendo uma questão meio confusa pra mim, porque o Dueto Sombrio, ele tem a tendência de te impressionar com as cenas de ação, mas ele peca um pouquinho na resolução das coisas que foram plantadas no primeiro livro. Eu sei que essa minha opinião não é assim um senso comum, muita gente gosta do Dueto Sombrio, mas pra mim ele acabou não funcionando como deveria. Eu acho que eu tava com muitas expectativas, porque como eu falei, o final deste senhorzinho aqui é maravilhoso, e aí você espera que o segundo livro ele te traga uma enxurrada de resoluções. Só que aí essas resoluções que a autora coloca ali, elas acabam sendo muito simples ou até mesmo medianas, e você fica com aquela sensação de tá faltando um temperinho aqui, porque ela planta tantas coisas que o Dueto Sombrio acaba sendo tudo menos sombrio o suficiente. Ainda assim, eu indico A Melodia Feroz, porque como eu falei, eu acho que é uma história excelente para você começar a entrar no mundo das duologias de fantasia. A gente tem um desenvolvimento muito legal das críticas sociais e da magia, de certa forma. Com certeza, eu gostaria de ver outras histórias nesse universo. Seguindo nessa mesma linha de melodias, a gente tem Uma Melodia de Sombras e Ruínas, ou simplesmente A Song of Raids and Ruin, da Roseanne A. Brown, publicado aqui no Brasil
pela Literalize. Essa foi uma das melhores histórias que eu li em 2021, se eu não me engano. Aqui a gente vai conhecer a história do Malik e da Karina. O Malik, ele é um refugiado e quer aproveitar aí o festival de Solstasia, que é um festival muito importante pro povo dele, para fugir aí das garras e das marcas que a guerra deixou nele e também na família. Então ele segue para a cidade de Ziran, onde a gente tem quem? A nossa princesa Karina. Só que durante essa jornada em direção a Ziran, ele acaba recebendo a visita de um espírito maligno que sequestra a irmã dele e diz o seguinte: olha só, meu querido Malik, você só vai ter a sua irmã de volta se você matar para mim a princesa Karina. É uma duologia também, porém a continuação ainda não saiu aqui no Brasil. Eu acredito que deve sair agora nesse ano, mas é uma história muito intensa, muito divertida e muito representativa. Eu sinto que a Roseanne, ela consegue discutir assuntos reais, né, no caso do nosso mundo, dentro desse universo único e mágico que ela criou. É uma história que ela tem um fundo ali de uma fantasia mais rebuscada, eu diria, uma alta fantasia. Então a gente já não tem essas nossas tecnologias do mundo atual inseridas ali, e aí já é mais um passinho para você seguir em direção a esse mundo. E a sequência de Uma Melodia de Sombras e Ruínas tem essa capa lindíssima e também consegue mexer com os nossos sentimentos, porque o final do primeiro livro, ele abre uma porta muito grande para esse universo, expande as coisas de um jeito que quando a gente vai ler a sequência, é ação atrás de ação, e guerra, e beijo, e não sei o que mais, e morte. Eu acho que é excelente para vocês adicionarem a listinha de livros que eu quero ler em 2023. Spin the Dawn, da Elizabeth Lynn, é outra história que eu falei algumas vezes aqui no canal. Eu acho que eu não falei o suficiente, porque sempre tem alguém perguntando pra mim sobre esse livro, mas foi uma duologia que eu li já tem um tempinho. O primeiro livro eu devo ter lido lá por 2020, eu acho, e aí o segundo eu peguei em 2022. Esse livro, ele é meio que um mito barra lenda no mercado editorial, porque teve uma época, antes dele ser lançado, que ele foi vendido como uma das coisas mais originais do universo, porque todo mundo vendia ele, e inclusive se você entrar lá na Amazon, você vai ver esse título: Project Runway Encontra Mulan. Pra quem não sabe, Project Runway é um reality show onde as pessoas fazem roupas, e aí Mulan todo mundo sabe que é o clássico da Disney. Contudo, todavia e entretanto, esse livro, ele é uma fantasia que mistura esses dois mundos, onde a gente vai ter uma adolescente que vai se apresentar ao Império como menino para concorrer ao cargo de alfaiate imperial. Para vencer esse desafio, ela vai ter que costurar 3 vestidos: um vestido do sol, um vestido da lua e um vestido das estrelas. Mas eu preciso dizer para vocês que, apesar dessa sinopse grandiosa, o que a gente menos tem, de certa forma, em vários momentos da história, é essa grandiosidade. É uma história, sim, que você vai se apaixonar pela escrita, que você vai se apaixonar pela magia criada pela autora, mas a gente também tem uma dose extra de romance. Infelizmente o livro não foi publicado aqui no Brasil, eu acho que não tem nem ideia de se algum dia vão publicar, então seria mais uma indicação para quem lê em inglês, mas ainda assim é ótimo. Eu acho que a sequência não é tão boa quanto o primeiro livro, porque ali no segundo a gente tem algumas coisas que vão sendo só jogadas e pouco resolvidas pra gente, então você tem meio que essa quebra de expectativa, mas eu acho que é importante indicar pra vocês, porque todas essas histórias até o momento, elas são grandiosas em um ponto que você consegue ter uma satisfação, mesmo que o segundo livro não seja tudo aquilo, sabe? Você termina a duologia com uma sensação muito boa e não aquela sensação de putz, eu perdi muito tempo lendo esse livro ou lendo essa duologia que eu devia ter gastado com outra coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas meio que intencionalmente eu escolhi duologias de autores que eu sou apaixonado e também de autores que têm outras ou mais de uma duologia, como é o caso da Elizabeth Lynn com Six Crimson Cranes. Esse livro foi publicado aqui no Brasil como Os 6 Grows pela plataforma 21. O segundo ainda não saiu, mas eu já tenho aqui em casa para ler em breve. E aqui a gente vai conhecer a princesa Shioriyama. Ela vive em um mundo onde a magia foi meio que controlada ali pelo pai dela, só que ela esconde um segredo que vai mudar o destino de todo este mundo onde ela vive. Na manhã do noivado da Shioriyama, ela acaba perdendo o controle da magia e a madrasta dela
ela descobre isso. Só que a madrasta é uma feiticeira poderosíssima que vai colocar uma maldição na vida da Shioriyama e também dos irmãos dela. Quando ela descobre, ela acaba transformando então os irmãos da Shiori em Grus, que são pássaros, e ela diz o seguinte pra Shiori: toda vez que você falar, um dos seus irmãos vai morrer. Eu acho que essa história, principalmente esse primeiro livro, aí por ser uma duologia que eu ainda não finalizei, mas estou indicando pra vocês, é o típico livro conto de fadas. Se você é apaixonado por histórias que falem e tenham esse ar de conto de fadas, eu acho que Six Crimson Cranes vai ser uma excelente aquisição pra você, porque é uma história muito doce, que tem uma poesia ali no meio. E quando eu falo em beleza, de certa forma, é porque todos os níveis por onde essa magia passa e o que ela traz para esse mundo e o que ela quer discutir com quem tá lendo é algo que vai muito além de uma magia que seja talvez mortal ou que ela de certa forma destrua o próprio povo. Tem bastante romance, assim como Spin the Dawn, mas lá em Spin the Dawn eu acho que Elizabeth Lin quis fazer uma magia mais destrutiva do que a magia que a gente tem aqui. Os 6 Grus é de fato e de longe uma das histórias assim mais bonitas de fantasia que eu já li. Como já é de conhecimento de todo mundo, eu sou apaixonado por Leigh Bardugo, pela trilogia Grisha e também, obviamente, por 2 outras duologias que eu vivo indicando pra vocês aqui no canal. A primeira delas é Six of Crows, que se passa depois dos eventos da trilogia Grisha e vai trazer pra gente a história dos Crows, ou seja, dos corvos. E aí a única coisa que eu vou dizer pra tentar convencer vocês a lerem essa duologia é que ela é pelo menos uns 70% melhor do que você acompanhar a Alina por 3 livros. Principalmente porque é uma duologia que vai fazer o quê? Trambiques, tem roubo, tem bruxaria, tem pegação. É importante dizer pra vocês que essa duologia foi finalizada, mas a Leigh Bardugo tem a ideia e a vontade de continuar escrevendo sobre esses personagens. E isso já me leva também à última duologia que eu tenho pra indicar pra vocês, que aí eu faço essa união dessas 2 histórias, que é a duologia King of Scars, mais conhecida como duologia de Nikolai, ou, como eu gosto de corrigir veementemente, a duologia de Zoya Nazialensky. Em King of Scars a gente vai ter personagens da trilogia principal que voltam para este mundo para trazer algumas consequências e algumas resoluções do que a gente teve principalmente em Six of Crows e na trilogia Grisha. Sem dar spoilers para vocês sobre quem aparece, é importante que vocês saibam que o Nikolai, que é um personagem muito importante a partir do 2º livro da trilogia Grisha, ele é o ponto-chave dentro dessa história. E aí a gente tem participações de outros personagens que acabam fazendo umas pontinhas ali para aparecer e deixar a gente com o coração quentinho ou simplesmente muito bravo. Se eu tivesse que escolher entre Six of Crows e King of Scars, neste momento, depois de ter finalizado as 2 duologias, eu com certeza escolheria Six of Crows, porque eu acho que a densidade das consequências e como a gente vai compreendendo os personagens é muito mais latente e muito mais angustiante. Quando eu li Rule of Wolves no ano passado, que é então o livro final ali da duologia de King of Scars, eu fiquei com a ideia de que a Leigh Bardugo, sim, conseguiu finalizar a duologia dela, mas ela deixou muito mais pontas soltas ou resoluções para outros livros do que ela deixou em Six of Crows com a sequência ali Crooked Kingdom. Essas 2 duologias já foram publicadas aqui no Brasil pela editora Planeta Minotauro, então se você quiser ler, compre lá na Amazon, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para ler essas 2 últimas duologias, você necessariamente precisa passar pela trilogia da Alina. Porém, se você quiser simplesmente ignorar a existência de Alina, você pode sim seguir para Six of Crows e para King of Scars, mas aí você vai perder muitas coisas, principalmente referências, personagens que vão chegar nessas 2 duologias que são da trilogia da Alina. Então assim, siga o seu coração. Enfim, essas foram então as minhas duologias de fantasia. Pra quem ama histórias cultas, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e anotado muitas dicas aí na listinha de próximos livros que vocês querem muito ler. Se quiserem saber um pouquinho mais, alguns desses livros já receberam um vídeo aqui no canal, então é só assistir para vocês terem uma opinião mais concisa, que ajude vocês na hora da compra. Não esqueçam também de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e comentar outras duologias que vocês leram e amam aqui nos comentários, porque talvez no futuro eu meio que renove esse vídeo para ajudar outras pessoas. Mas agora eu fico por aqui e a gente se vê em breve. Tchau!